E aí, pessoal, começando mais uma análise pós-jogo para a gente poder falar sobre essa derrota do Santos para o Flamengo por 2-1 em plena Vila Belmiro, né? A, o jejum continua, o jejum ainda não acabou agora com essa derrota, são 6 jogos que o Santos não vence na Vila Belmiro e com essa derrota a pressão, a tensão começou. A pressão começou, a tensão começou e começou com razão. Começou com razão, o Santos já foi cobrado ontem pela torcida, já foi criticado e já foi cobrado e com razão. Tem que acontecer a cobrança assim, tem que ter pressão, tem que ter tensão mesmo no lado do Santos, porque o Santos está jogando mal, o Santos jogou mal ontem e está jogando mal agora nas últimas partidas. O Santos não fez bons jogos, né? Não teve boas atuações em geral. Alguns jogadores fizeram boas atuações, né? Mas só que o time em si, né, nos últimos jogos, o time não jogou bem, né? Então a pressão de fato tem que começar mesmo, as cobranças de fato tem que acontecer, porque o Santos jogou mal e perdeu só de 2-1, mas poderia ter sido muito mais, né? Poderia ter perdido de muito mais, o Flamengo poderia ter goleado o Santos em plena Vila Belmiro, né? E o Santos jogou mal, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo o Santos esteve com uma atuação muito apagada, muito apática, muito ruim, de fato muito ruim. Parece que o Santos não entrou em campo no primeiro tempo, né? O Santos literalmente não entrou em campo no primeiro tempo, né? O Santos simplesmente assistiu o Flamengo jogar e o Flamengo que tomou conta do jogo. O Santos só assistiu o Flamengo jogar. Na verdade, eu acho que nem assistiu, né? Dormiu em campo, literalmente dormiu em campo, e o Flamengo que tomou as rédeas da partida, né? O Flamengo dominou o Santos e ganhou o primeiro tempo só de 1-0 por causa das defesas do João Paulo. Se não fossem as defesas do João Paulo, o Flamengo teria aberto uma vantagem ainda maior, muito maior do que 1-0 no primeiro tempo, e já teria definido o jogo assim logo no primeiro tempo, porque o time em si jogou mal, e se não fosse as defesas do João Paulo, o Flamengo teria ganhado de muito mais no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Santos melhorou. No segundo tempo, o Santos teve uma atuação melhor, né? Não foi aquela atuação ótima, brilhante, perfeita, excelente, né? De fato não foi, acho que está longe disso, né? Claro que está longe disso, mas melhorou, jogou melhor do que no primeiro tempo, né? Jogou melhor do que no primeiro tempo e teve chances, né? Teve oportunidades, né? Fez o seu gol, empatou o jogo com o Vinícius Barcelona numa cobrança de falta, numa falha do goleiro do Flamengo, Santos, né? Porque o goleiro do Flamengo se chama Santos, enfim, vocês não entenderam o que eu quis dizer, né? Porque o nome do goleiro do Flamengo é Santos, né? Enfim, né? Numa falha do goleiro do Flamengo, o Santos empata o jogo numa cobrança de falta batida pelo Vinícius Barcelona. Aliás, acho que apesar dessa falha do goleiro do Flamengo, o gol do Vinícius Barcelona de falta foi um golaço, pela distância, né? Que a falta foi cobrada, pela distância que a falta foi cobrada ao gol, foi um golaço do Vinícius Anocelo de falta, pela distância que era essa cobrança de falta. Mas enfim, né? Nada justifica, né? Nada justifica a atuação baixa do Santos e nada justifica essa derrota do Santos para o Flamengo, né? Porque o Santos jogou mal, né? E com isso, né, a cobrança começou, a tensão começou, a pressão começou, e de fato, como eu já falei e volto a falar, tem que começar mesmo. Começou com razão, porque o time tá jogando mal, o time tem feito jogos ruins e fez um jogo ruim ontem também, né? E tem que cobrar para o time poder melhorar. O Santos precisa melhorar essa atuação, precisa muito melhorar essa forma de jogar, precisa acordar, né? Precisa mostrar poder de reação. O Santos precisa reagir, precisa dar resposta para o torcedor. É isso que a gente quer, né? Então a cobrança de falta tem que acontecer, a cobrança de fato tem que acontecer para o time poder reagir. Acho que essas cobranças que já começaram a acontecer ontem, né? As críticas, enfim, possam servir para o Santos poder reagir, possam servir para o Santos poder mostrar poder de reação e, de fato, acordar, né? Porque a gente não quer no Campeonato Brasileiro sofrimento igual foi no ano passado, a gente não quer um Campeonato Brasileiro igual foi no ano passado, com o Santos brigando contra o rebaixamento. A gente não quer isso, né? Então a cobrança de volta tem que acontecer. Espero que com essas cobranças o Santos possa acordar, né? Para poder reagir, já reagiu quanto esse ponto ainda dá tempo, né? Para poder brigar por coisas grandes nesse Campeonato Brasileiro, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente espera. E se o Santos não acordar,
pode acabar acontecendo o Santos brigar contra o rebaixamento nesse ano de novo também. E a gente não quer isso, nós não queremos isso por parte do Santos. Então, tem que, de fato, acontecer essas cobranças. As cobranças estão acontecendo com razão em que elas sirvam para o Santos poder reagir, né? Porque o Santos não pode ter um campeonato brasileiro igual foi no ano passado. A gente não quer um campeonato brasileiro assim de novo. A gente quer um campeonato brasileiro mais tranquilo, com o Santos brigando por coisas grandes, né? Não brigar para ser campeão, porque vocês não têm condição para isso ainda, mas brigar por coisas grandes. Então que seja assim, que isso possa acontecer, né? Que as cobranças possam dar efeito agora para o Santos poder reagir, né? E assim, o Bustos, o técnico Fabiano Bustos, já estava sendo cobrado, né? Ele já estava sendo cobrado, ele já estava sendo pressionado, né? Ele já estava passando por momentos de tensão no Santos, e com essa derrota para o Flamengo, a tensão aumentou, a pressão para o lado dele aumentou e as cobranças aumentaram, né? Acho que ele não foi demitido, né? Não foi demitido ainda, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele não foi demitido. Aliás, eu até esperei um pouquinho para poder começar a gravar o vídeo para ver se ele ia ser demitido ou não, mas não foi, né? Porque eu resolvi esperar um pouquinho para ver se ele ia ser demitido ou não, para poder gravar, porque no caso, se ele fosse demitido, a gente falaria dessa demissão dele aqui. Mas até então ele não foi demitido, então acho que ele não vai ser demitido, pelo menos até agora, né? Pelo menos até o meio da semana, na quarta-feira, quando o Santos vai jogar contra o Deportivo Táchira no segundo jogo, né, que agora vai ser na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Sul-Americana, né? Pelo menos acho que até o meio da semana, na quarta-feira, que o Santos vai jogar com o Deportivo Táchira, pelo menos até esse jogo, acho que ele fica, né? Mas dependendo do que acontecer nesse jogo, dependendo do resultado desse jogo, né, vai ser definido o futuro dele no Santos, se ele continua, se ele vai continuar, ou se ele vai ser demitido. Dependendo do resultado desse jogo, né, o futuro dele é definido. Pelo menos até esse jogo, acho que ele fica, né, porque até agora ele não foi demitido, mas, né, dependendo do que acontecer nesse jogo, ele pode tanto continuar, quanto de fato ser demitido, né? Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, né, contra o Deportivo Táchira, e que nesse jogo o Santos já possa dar uma resposta, que nesse jogo o Santos já possa reagir, já possa dar uma resposta, né, e possa fazer uma boa partida diante do Deportivo Táchira e se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana, né, que a reação já começa na quarta-feira, né, que com essas cobranças a reação já comece na quarta-feira, até porque o Santos vai jogar na quarta-feira contra o Deportivo Táchira, e assim, né, com todo o respeito ao Deportivo Táchira, mas o Deportivo Táchira é um time muito fraco, é um time muito ruim, muito fraco, muito frágil. Então o Santos tem que fazer uma boa partida diante do Deportivo Táchira, independente de qualquer coisa, né? Nada justifica, claro que nada justifica, nada vai justificar na quarta-feira, assim como nada justifica nessa derrota para o Flamengo, nada justifica e não vai justificar nada na quarta-feira também, independente do que acontecer, porque o Santos tem que jogar bem contra o Deportivo Táchira, tem que ter um resultado contra o Deportivo Táchira que seja positivo, tem que se classificar contra o Deportivo Táchira para as oitavas de final da Sul-Americana, porque o Deportivo Táchira é um time muito ruim, muito fraco tecnicamente e muito frágil. Então o Santos tem que ter um bom resultado diante do Deportivo Táchira, até mesmo para se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana. Se o Santos não se classificar, vai ser uma vergonha de fato, literalmente. Ainda mais porque o Santos vai estar jogando em casa na Vila Belmiro. E o Santos depende de si só para avançar nas oitavas de final da Sul-Americana. Depende só de uma vitória. Dependendo por qualquer placar, o Santos se classifica, porque no primeiro jogo o Santos empatou em 1-1. Então o Santos depende de si só. Então tem que fazer um bom jogo. Não tem desculpa nenhuma, não tem mamata pro lado do Santos. Na quarta-feira o Santos tem que se impor diante do Deportivo Táchira, fazer um bom jogo e se classificar na Vila Belmiro, porque senão vai ser uma vergonha. Vai ser uma vergonha, né? E daí, né, no caso do Santos se classificando, acho que o Bustos ganha aí uma sobrevida, né? Continua tendo suas sobrevidas que ele vem tendo tanto frequentemente, né? Aliás, eu que estou defendendo o Fabiano Bustos, eu que defendi o Fabiano Bustos há alguns vídeos anteriores, né? Defendi ele, agora, né,
dependendo do que acontecer nesse jogo, né, contra o Deportivo Táchira, se o Santos não tiver um bom resultado, né, eu já vou começar a mudar minha opinião e já vou começar a achar que ele de fato tem que sair, né. Assim, né, e no caso dele ser demitido na quarta-feira, se o Santos não apresentar um bom resultado, acho que daí já vai ser com razão essa demissão, né, porque ele não vai ter mostrado uma melhora no time efetivamente, né. Mas enfim, né, pelo menos até quarta-feira ele fica, né, pelo menos é o que a gente acredita que até quarta-feira ele fique, e dependendo do que acontecer, né, o futuro dele é definido, né, mas vamos ver o que vai acontecer e vamos ver o que eu vou passar a achar na quarta-feira ou não, depende do que o Santos vai apresentar e depende do resultado que estiver na quarta-feira, né, mas, enfim. Mas falando desse jogo em si contra o Flamengo, o Santos em si jogou mal, como a gente sabe, né? O Santos saiu do jogo vaiado pela torcida e saiu vaiado com razão, né? De fato a pressão, como eu já falei, volto a falar e repetir isso tantas vezes e volto a repetir, a pressão de fato tem que acontecer, né? Com exceção do João Paulo, todos os jogadores foram vaiados e o João Paulo saiu, né? No caso, aplaudido pela torcida, e tem que sair aplaudido mesmo, né, porque ele foi eleito como o melhor da partida, e se não fosse as defesas que ele fez, o Santos teria perdido não só de 2-1, teria perdido de muito mais e o Flamengo teria goleado o Santos Santana na Vila Belmiro, né. E ele foi eleito como o melhor da partida com razão, né, mas só que pro lado do Santos é uma vergonha ter ele como o melhor jogador da partida, é uma vergonha pro Santos ter tido ele como o melhor da partida, porque o João Paulo é goleiro, não é nada contra o João Paulo, não é nada contra o João Paulo tem todo o meu respeito e tem todo o respeito de todos os nossos torcedores, não é nada contra ele, muito pelo contrário, só que ele é goleiro, e pro time ter o goleiro como o melhor jogador da partida é porque o time em si jogou mal e porque o time em si precisa melhorar, né? Então por isso que é uma vergonha ter ele como o melhor jogador da partida, né? Espero que com essas cobranças o Santos possa agora acordar e possa mostrar a reação e dar uma resposta para nós torcedores, porque o time precisa muito melhorar, né? E como eu falei, Fabian Bustos continua, né, até o momento, até o presente momento ele continua, e acredito que até quarta-feira ele continue, mas vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira, e esperamos que o Santos mostre reação na quarta-feira e possa ter um bom resultado e se classificar diante do Deportivo Táchira. Espero que o Santos consiga se classificar diante do Deportivo Táchira e jogando bem, né? E assim dar uma resposta para nós, né? E daí o Fabian Bustos, no caso, vai continuar, né? Mas, enfim, é isso que a gente tem para dizer, né? Espero que as cobranças possam ter efeito a partir de agora. Mas, enfim, é isso que a gente tem para dizer. Então fica aí essa minha análise pós-jogo misturada com esse desabafo, mas é isso, né? De resto, apesar da vergonha e da derrota, né? Agradeço muito a você por ter assistido esse vídeo até o final. Já quero te pedir para, por favor, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre os Santos e fala do canal para todos os santistas que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre os Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal, e também não custa nada para você fazer isso, você não custa nada para você, é de graça, você não vai pagar nada por isso, então faz isso para me ajudar. E como eu já falei, me segue no Instagram como eu sempre faço, deixa o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir, vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos para vocês. Então, é isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.